Muito bom dia! Bom dia para vocês, bem-vindo à nossa live, a última live da semana. Para você que é novo aqui, meu nome é Daiane Silva, sou especialista em saúde integrativa e ajudo você, mulher, a emagrecer, recuperar sua saúde e sua energia. Tudo isso em poucos dias, com estratégia simples e prática. E o assunto de hoje, aliás, tem tudo a ver com feriadão, né, gente? Feriadão aí, semana que vem, muita gente vai emendar feriado, outros vão trabalhar. E o assunto de hoje é como comer fora de casa, né? Comendo fora de casa, será que eu consigo seguir a dieta? Será que eu consigo seguir a dieta comendo fora de casa? Será que dá pra levar aí meu tratamento de saúde, minha melhora de saúde, com viagens, com feriadão, com visita de família? Talvez você não vai viajar, mas tua família tá em casa e as coisas fogem meio do eixo, né? Então esse é o assunto da live de hoje. É muito simples, né? Eu confesso que às vezes eu paro e penso assim, é muito simples eu falar que, você consegue, sendo que eu moro sozinha, não tenho, né, por exemplo, uma parte da família junto, morando comigo, que não tá no movimento, então eu sei que isso é um grande desafio para muitas mulheres. Talvez também seja mais fácil, porque eu vivo isso todos os dias, 365 dias do ano, então quando tem viagens, quando tem esses eventos que não são da nossa rotina, fica mais fácil, né? Porque eu já sei o que fazer, eu sei o que eu gosto. Então, o assunto de hoje talvez sirva para você entender que você pode sim continuar o teu movimento de saúde mesmo quando você sai fora de casa, mesmo quando tem feriadão e o seu marido, talvez, o seu filho, permaneça em casa e você, nossa, tanto de gente dentro de casa só quer comer. Pior ainda, gente, quando chove, né? Já pensou feriadão com chuva em casa? Bom, quem tá chegando agora pode clicar no aviãozinho e convidar mais pessoas pra live. Então, vamos começar o nosso assunto de hoje. Muita gente, quando vai chegando o final de ano, vai chegando esse movimento de festas, vai chegando esse movimento de... tem festa da empresa, tem festa da família, tem Natal, tem Ano Novo, já começa... Novembro, gente, na verdade, final de outubro, mas assim, novembro é o ápice, né? O ano que vem, Dai, eu vou marcar uma consulta contigo, porque o ano que vem eu vou conseguir mudar a saúde. Esse ano não dá mais, né? O ano que vem eu vou fazer algo por mim. Isso aí já tá aí nas promessas de fim de ano, né? O ano que vem eu começo. E o que muita gente talvez não saiba é que você consegue, mesmo com as festas, tá fazendo esse movimento de mudar a saúde. Como que você consegue fazer isso? Quando você entende que você precisa ter prazer nos alimentos que você come, você precisa primeiro limpar o teu corpo, né? Então, por exemplo, um corpo que ele é totalmente inflamado, por exemplo, a Maria tem uma alimentação rica em carboidrato, açúcar. Ela treina 2 dias por semana, ainda faz pilates, não desmerecendo pilates, mas assim, não é um treino de força, né? Mas assim, ela treina 2 dias por semana, às vezes faz uma caminhada quando dá tempo, tem uma alimentação com pão integral, requeijão light, margarina Becel, leite desnatado, usa adoçante, zero cal ou adocil. Ela acha realmente que tá fazendo tudo certo. Essa pessoa, quando ela vai viajar, ela não entende os alimentos que ela precisa comer, porque tudo que ela for comer, que é mais in natura, ela vai achar ruim porque o seu paladar está inflamado. Então, o primeiro ponto para você conseguir seguir a tua estratégia alimentar, o teu movimento de saúde, eu nem gosto de falar muito dieta, mas para você voltar do feriadão, o primeiro ponto para você voltar do feriadão, para você voltar de uma viagem e não ter um impacto negativo no teu corpo, é você entender que primeiro precisa passar pelo processo de limpeza. Então, você limpa o teu intestino, o teu fígado, né? E aí você começa a trabalhar alimentos de verdade, comida de verdade, para modular o teu paladar. É aquele processo de desinflamar que a gente fala, né? Quando a gente desinflama o corpo, o teu paladar ele fica mais limpo. Então você consegue sentir prazer, inclusive, em chegar numa cafeteria aí na BR, você tá viajando de carro com a tua família, você consegue chegar nessa cafeteria e pedir, ao invés de pedir uma torrada com pão, sei lá, pede uma torrada com rosca, por exemplo, que não tem glúten. Você vai entendendo que o resultado que você já está tendo, você muda o teu paladar e você começa a ter uma nova percepção da comida, a encontrar prazer em outros alimentos que antes pra você era besteira, né? Então vamos lá.
Por exemplo, vamos supor que você vai viajar de carro, tá? Vamos falar de festas, de viagem de carro, viagem de avião. Vamos falar desses movimentos aí que acontecem no feriadão. Vamos primeiro falar de viagens, tá? Você vai viajar de carro. Vamos supor que você vai viajar 300 quilômetros. Primeiro, 300 quilômetros não é uma viagem que você precise comer, né? Mas às vezes é até cultural, sabe? Você tá viajando com a tua família, com teu marido, com teus filhos. Vocês têm o hábito de parar naquela cafeteria. Alguém aqui tem esse hábito de quando viaja parar na mesma cafeteria da BR sempre? Eu tenho esse hábito. Quando a gente vai para Santa Catarina, tem um Maquiné, que nem é muito longe, gente. É tipo 1 hora de Porto Alegre, só. E a gente tem o hábito de parar no Maquiné para tomar café. E normalmente eu peço uma torrada de rosca, porque ao invés de pedir torrada com pão, porque pão tem glúten, dá dor de cabeça, pede uma torrada de rosca, que é sem glúten. Não tem muitos ingredientes, tem 2 ou 3 ingredientes aquela rosca. Bota um queijinho e pronto, já dá um sabor, né? Então eu aprendi que dava pra colocar uma coisa gostosa nessa viagem, vê. Não precisa comer, né? Eu mesmo comecei falando que você não precisa comer numa viagem curta. Mas às vezes é cultural, às vezes você tem o hábito de estar parando. E aí você consegue trazer o teu paladar, trazer esse comer afetivo para alimentos que você gosta. Outro alimento que dá para comer em cafeterias, pão de queijo. Pão de queijo não faz mal, gente. Pão de queijo, claro, tem carboidrato? Tem, mas ele tem gordura. No pão de queijo vai ovos, no pão de queijo, se ele não for vegano, né? Esses normalmente de cafeteria não são veganos. Ele vai ovos, ele vai queijo, que tem gordura, tem proteína. Então, pão de queijo, ele tranquilamente pode substituir um outro carboidrato que muitas vezes vai fazer mal. O que você pode fazer quando você para e pede um café com pão de queijo ou um suco com pão de queijo? Você pode pedir para eles colocarem alguma proteína no meio, por exemplo, até o ovinho mexido, o pessoal da cafeteria faz e bota no meio. Até um queijo, né? Corta o pão, bota mais queijo ainda, fica com sabor e fica com gordura que vai diminuir o índice glicêmico desse carboidrato. Então, tu consegue, com estratégias simples, tá fazendo essa refeição. Não precisa tá comendo açúcar, não precisa tá comendo as frituras na estrada. Mas, o que mais ainda dá para fazer nessas viagens de feriadão para diminuir aí o impacto, né? Muito tempo sentada, esses lanchinhos, né? Muitas vezes viaja mais longe. Você pode colocar água saborizada nas tuas garrafas que você leva no carro. Então, por exemplo, gengibre, hortelã, limão. Limão não vai oxidar se tu deixar na garrafa 30 minutos. Então, tu prepara as garrafinhas de água saborizada e você prepara o seu corpo para a viagem. Então, não é sobre você sair com uma lancheira cheia de coisas, cheia de, vou levar porque senão não vou comer besteira. Primeiro que a gente não precisa estar se alimentando o tempo todo. Então, antes, né, isso até, gente, logo depois da faculdade, assim, eu pensava, vou viajar, vou precisar levar uma lancheira para comer na viagem, para não comer besteira. Quem é que precisa estar se alimentando numa viagem de 500 quilômetros? Não precisa estar comendo a toda hora. O nosso corpo, ainda mais que tu vai ficar sentada, tem muito tempo assim, com as pernas dobradas, né? Naquele movimento sentado ali, sem se movimentar muito. Então, já tem uma retenção de líquido só dali. Então, não precisa se alimentar o tempo todo. O que você pode fazer é levar águas saborizadas e quando passar nesses locais, você conseguir ter essas estratégias, né? Trocar o pão por pão de queijo, por rosca, pedir uma proteína a mais junto no meio. Eles fazem, viu? Quer ver se você disser, o glúten me faz mal. Nossa, gente, qualquer estabelecimento morre de medo do cliente passar mal e ele levar um processo, sério. Então, o que eles fazem? Pode ter certeza, a pessoa que tá te atendendo já vai dizer, pera aí que eu vou ver na cozinha. Então, às vezes, tu não sabe, né, tu não sabe se aquele alimento, será que isso aqui mesmo é saudável? Daí tu fala assim pro atendente, olha, moça, eu passo mal se eu comer glúten. Pronto, acabou. A pessoa vai na cozinha se certificar com quem é responsável e ela vai te trazer um alimento X. E aí, se ela disser, isso aqui tem glúten, então você fala, o que tu pode preparar para mim comer? Que seja gostoso. Pronto, gente, eles vão preparar. Eles preparam, você não precisa ficar refém daquilo que está disponível na lancheria ou na cafeteria para comer. Então, ele pode fazer uma crepioca na hora.
Essa tática do pão de queijo com proteína é muito boa, funciona muito bem. Você pode até pedir mel se você quiser, vai de cada paladar, né? Mas assim, dá perfeitamente para você fazer lanche na estrada sem ficar refém de salada de fruta, por exemplo. Óleos essenciais nas garrafas. Gente, óleo essencial tem que ser igual remédio. Precisa ter óleo essencial na tua bolsa. Isso que a Angélica escreveu ali. Óleo essencial, ele vai te salvar, principalmente na viagem. Então você usa um lemon para fazer um detox, grapefruit também, coloca na água, inala. Se deu vontade de comer doce, né? Às vezes tu tá lá num lugar que não é um lugar familiar teu, tu sabe que não precisa comer tudo aquilo, mas é aqui, ó, a tua cabeça que tá querendo dizer só mais um. Você lança a mão de um óleo essencial, respira, pronto, passa a vontade na hora. Não tem como entrar nesse movimento de saúde sem fazer uso dos óleos essenciais também. Precisa. É algo assim que vai te salvar, além de recuperar a tua saúde, ser altamente nutritivo, benéfico, trabalha todo o teu sistema como um todo. Vai aí te salvar em muitos momentos, tá? Bom, se a gente for falar em viajar de avião, né? Quem é que precisa do lanche do avião, né? A gente não precisa de lanche de avião. Por que eu tô falando de avião? Porque ontem, em torno de 7 pessoas vieram me chamar. Dai, vou viajar para tal lugar, vou pegar o voo tal hora, o que eu como? O que eu levo no avião para comer? Gente, uma viagem de 2, 3 horas de avião, não precisa ter lanchinho. Você não precisa de lanchinho para uma viagem curta. Não precisa de lanchinho para uma viagem curta. Pega a tua água, pega um livro, bota um fone e vai com Deus. Ainda mais que a gente normalmente sai inchada do avião. Eu mesma, eu tenho uma genética tão... Gente, a minha genética não me ajuda muito, não. Eu tenho uma tendência a ter inchaço, até um voo curto de tipo 2 horas a minha perna incha. Então eu sempre tenho que estar trabalhando a favor do meu corpo. Então fazer massagem, passar até assim óleo essencial na sola dos pés. Eu gosto do copaíba quando viajo. Mistura no óleo de coco, passa na sola dos pés, passa assim atrás do joelho também. Antes de viajar, né? Daí tu coloca meia, coloca calça. Super resolve bastante. Eu sinto muita diferença quando eu vou e não uso o óleo na sola dos pés e atrás do joelho. E também quando eu uso e quando eu não uso. Eu sinto muita diferença no meu corpo todo, assim. Então não precisa fazer esses lanchinhos quando você tá fazendo um voo curto. E você também não precisa ficar levando, sabe? Ficar levando frutinha. Não precisa, gente. O nosso corpo, ele não é feito para se alimentar toda hora, tá? Se você tem diabetes tipo 2, não caia nessa de que eu preciso comer porque eu tenho dinheiro. Eu já escutei isso, inclusive, no avião, tá? Na última viagem que eu fiz, o voo atrasou, né? E aí a gente pousou na pista, assim, e demorou pra caramba pra gente poder descer. E aí um senhor levantou e foi falar pra moça, né? Comissária lá de bordo. Ele disse assim... eu preciso lanchar, porque eu tenho diabetes, eu tenho que comer a cada 3 horas. Nossa, eu escutei aquilo e fiquei quieta, né? Assim... Você não precisa comer a cada 3 horas se você tem diabetes tipo 2. Então você vai com Deus nas tuas festas, nas tuas viagens, que não precisa se alimentar a cada hora. Sempre que você se alimenta a todo momento, você tem picos de insulina. Então você vai ficar refém o resto da vida de insulina, de medicações, né, para diabetes. Você nunca vai conseguir se livrar dessas medicações. Tanto que o jejum intermitente, na medicina integrativa, ele é usado como estratégia de cura da diabetes tipo 2. Mas isso, né, não nos mostram, porque imagina, se todos os pacientes do Brasil, do mundo, gente, imagina se todos os pacientes resolvessem fazer jejum intermitente, quem tem diabetes tipo 2, a pessoa vai se curar e o que vai sair da indústria farmacêutica? Fale, né? Quebra, não vai mais ter, não vai mais ser preciso insulina e medicação para diabetes. Então, não é divulgado, né? Bom dia para quem tá chegando, tá? Se você tiver alguma pergunta, Copaíba se preste, é ótimo, é mesmo. Eu sou muito suspeita para falar do Copaíba, eu uso o Copaíba para muita coisa, muita coisa. Se tiverem alguma pergunta, pode escrever aqui, tá? E agora, o que eu faço, Dai? Por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma live e falei sobre comer em restaurantes, sobre comer em padarias, né? Você come fora de casa. Agora vamos falar um pouquinho de festas e de comer fora de casa. Se você precisa, por exemplo, tem uma semana que é atípica e você não consegue comer em casa, o que você faz, né?
Essa estratégia, gente, tem gente que vai virar o olho, assim, vai achar que isso é feio fazer. Mas essa estratégia de você chegar no restaurante e falar pro garçom ali, pra pessoa que vai te atender, que você passa mal com determinado alimento, ela funciona muito bem. Eu sou uma pessoa que, ainda na época da faculdade, quando a gente começou, né, eu já trabalhei na vigilância sanitária, então na vigilância sanitária, o profissional de nutrição, pelo que ele é responsável? Ele é responsável por fiscalizar as cozinhas de restaurantes, lanchonetes, padarias, né? Então, lá em 2014, eu trabalhava na vigilância sanitária, 2013 e 2014. E aí, gente, é triste assim ver o que acontece, porque lá no cardápio, filé grelhado. Aí você entra na cozinha desse restaurante, tem fondor para temperar essa carne. Por que eles usam temperos industrializados? Porque normalmente o restaurante, né, a maioria, principalmente esses por quilo, eles precisam comprar uma carne mais barata, que nem sempre é uma carne macia. Então eles usam esses amaciantes sintéticos para estar deixando essa carne mais macia para que o cliente, né, tenha no mínimo aí, sinta o sabor, tenha prazer em comer essa refeição, o cliente não reclame. Então, infelizmente, eu comecei a virar uma pessoa meio neurótica, assim, de pesquisar o que eu tava comendo, quando eu comecei, foi na época da vigilância sanitária, que a gente visitava muitos restaurantes, assim, muitos. E era triste de ver o quanto que a gente é enganado. Aquele feijãozinho lá, que é inofensivo, era pra ser só feijão, tempero natural. Tem restaurantes que colocam 4, 5 temperos prontos pra ficar com sabor. Se a comida tem sabor, né, você fica refém, você vai achar gostosa, porque o glutamato, ele vicia o nosso paladar, né? O glutamato, ele é o glutamato, ele é uma... Ai, como é que se chama? Ai, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Daqui a pouco vem a palavra. Mas ele vicia o nosso... Ele é um conservante que vicia o nosso paladar. Então, ele trabalha muito essas enzimas de sabor da nossa boca. Você tem um aumento muito brusco da serotonina, mas depois tem a queda brusca também. E também o aumento da insulina. Só que a insulina com glutamato, ela permanece ativa. E se ela permanece ativa, o que acontece? Você tem vontade de comer o tempo todo. Então, às vezes, você tá comendo fora, você tá até fazendo uma dieta mais restritiva, acha que tá... Nossa, mas eu tô cuidando pra caramba a minha comida. Por que eu sinto tanta fome? E você sente fome o tempo todo e tem retenção de líquido o tempo todo, porque na comida saudável que você come em restaurantes por quilo, tá cheio de venenos ali escondidos. O que são esses venenos escondidos? Temperos industrializados, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, margarina Bencel para fazer aqueles purês lá, né, dos restaurantes. Então, como que você pode comer fora? Primeiro assim, você não vai inventar de ficar comendo todas as comidinhas diferentes do restaurante, gente, porque tem margarina, tem óleo de canola, tem óleo de girassol, tudo que é sintético cai no teu corpo, bagunça, você vai ter mais vontade de comer, você vai ter mais retenção hídrica. Precisamos entender que o nosso corpo, quando você incha, quando o teu intestino prende, quando você tem fome o tempo todo, o teu corpo tá te sinalizando que algo não tá bem. Então, se a gente parar para pensar de uma forma muito simples, tudo que eu sinto é o meu corpo sinalizando: oi, Daiane, acorda, esse inchaço na tua perna porque algo não tá bem, tu botou algo pra dentro que não te fez bem, ou tu não tá tomando água o suficiente, que é uma coisa simples, né? Tudo que tem, todo sinal do teu corpo, todo, você não precisa muitas vezes morrer fazendo exames, não encontra, aí você vai lá, faz exames, você vai no médico do plano de saúde, ai, tá tudo normal. Como assim? Tá normal, mas você segue inchado, intestino preso, dor de cabeça, dormindo mal. Então, gente, tá na hora da gente ser mais inteligente com esses diagnósticos, né? Não tem como a gente falar de comida, comendo fora de casa, sem entender como o teu corpo funciona. Então, assim, todos esses venenos escondidos na comidinha que você come aí da rua, né? Às vezes você tá fazendo, nossa, eu vou nesse restaurante por quilo todo dia e como super saudável, mas não tô tendo resultado, eu vivo com fome, parece que eu não emagreço. Tem um amigo meu que ele vai num restaurante aqui, ele ia, né, agora não vai mais, A Colher, em Porto Alegre. E um dia eu almocei com ele nesse restaurante. E eu botei a comida na boca, o meu paladar eu falei pra ele, isso aqui é molho pronto, isso aqui não é molho de tomate caseiro.
esse aqui é aqueles molho enlatado cheio de veneno. Aí ele disse assim, tu é muito chata, daí deu, não sou chata, só que se diz que é molho de tomate, eu quero comer molho de tomate, eu não quero comer um molho sintético. Gente, dito e feito, assim, eu dei o meu jeito, eu fui rodeando, fiz amizade com a moça que pesava a comida, até que eu consegui chegar na porta da cozinha, tinha as latas, assim, de molho pronto. Não era mais molho. E aquele restaurante era um restaurante que tinha, assim, uma bandeira de comida saudável, sem glúten, né? Então, assim, não adianta ter a bandeira de restaurante saudável se usam um molho industrializado. Então, o que hoje esses restaurantes que não têm nutricionista, eles acham? Eles acham que se você não tá comendo trigo, se você não tá comendo lactose, pode usar leite sem lactose, pode usar coisas refinadas, pode usar produtos enlatados. E é esses veneninhos escondidos que vão te deixar inchada. Então, como que você pode fazer para ter segurança, né? Aí no restaurante que você tá se alimentando, você vai começar a falar assim, não, gente, tem gente que vai achar isso feio, mas infelizmente na prática é assim que funciona. Fala pra pessoa do restaurante que você não pode comer tempero pronto, por exemplo. Maria, a moça que veio te atender, o nome dela é Maria. Ó, eu passo mal se tem aqueles temperos prontos com glutamato. Será que tem aqui na carne? Gente, ó, a pessoa vai dizer pra você, pode fazer um teste, ela vai dizer, eu vou na cozinha me informar com o responsável e te falo. Na maioria das vezes ela vai te trazer outra carne. Aí sabe o que vai acontecer? A pessoa sabe que você passa mal, ela não quer que você passe mal, porque restaurante morre de medo de cliente passar mal, e ela vai te trazer uma carne grelhada, porque eles fazem isso em minutos, tem lá uma escala lá de comida, né? Então, nos restaurantes, você que precisa emagrecer, você que precisa recuperar a saúde, você que tá inchado, intestino preso, com dor de cabeça, dormindo mal, não precisa estar comendo tudo, come o básico, né? Quer comer um arroz, quer comer um feijão, quer comer os legumes, sabe? Pega a proteína. A proteína, você pode pedir para eles fazerem a proteína separada. Às vezes, só uma boa proteína, você pede 2 pedaços de proteína separada, os vegetais, pronto. Tá resolvida a tua refeição, você não precisa comer todas aquelas guarnições que tem ali naquele buffet. Antes de toda a refeição em restaurante, você que tem retenção hídrica, que tem as pernas inchadas, pede água com limão, pede um shotzinho com limão, não é aquela água com limão com as rodelas de limão, pede um shot. Então você fala pro garçom, dá pra trazer uma água com limão, mas o limão espremido? E aí ele vai trazendo um copinho, você pega aquele copinho, vira a água e toma aquilo antes de fazer a refeição. Vai melhorar a tua digestão, se melhora a tua digestão, melhora todas as enzimas de absorção do teu corpo. E é nesse processo, né, de aprendizado que você vai entendendo que o alimento também trabalha a teu favor. Deixa eu ver mais sobre restaurantes. Bom, cereja do bolo do restaurante, você precisa falar pro garçom que você passa mal. Olha, eu passo mal, não dá. E aí você vai ver que ao longo do tempo você vai criando um relacionamento com essa pessoa que é responsável ali, ela vai entender a tua necessidade, não precisa ter vergonha, você vai falar educadamente, né? E quando você vê, você já criou um relacionamento, você chegou naquele lugar e a pessoa já tem a refeição que tu precisa, sabe? Porque, infelizmente, os restaurantes por quilo, mesmo aqueles que têm a bandeira de restaurantes saudáveis, sim, eles botam amaciantes de carne, botam sabor no feijão, porque às vezes o feijão não ficou muito tempo de molho, às vezes a cozinheira naquele dia não estava num bom dia. Então, existe um padrão, né, na cozinha industrial, só que, infelizmente, no dia a dia não é bem assim que acontece. Então, às vezes, sei lá, o molho o tomate pro molho daquela semana desse restaurante, a safra não tá boa, eles não conseguiram comprar, e eles vão lá e botam o molho pronto. Então, muitas vezes, você tá seguindo aí, né, você tá fazendo um tratamento, por exemplo, para imunidade, aí vai lá e fica comendo tempero pronto. Gente, esquece, imunidade nenhuma vai resolver. Mês sim, outro também, você vai ficar doente. Então, isso tudo vai acabar sendo deletério para tua saúde, né? Então, tu sempre se perguntar, você que come sempre fora, você sente inchaço, né? O inchaço, a retenção de hídrico é o primeiro sinalizador, o inchaço abdominal e nas pernas e assim ao redor dos olhos também. É o primeiro sinalizador de que algo não tá bem no que tu come. Algo que tu come é sintético e tá fazendo mal para tua saúde. Cansaço excessivo também é um sinalizador de que algo que tu tá comendo não é bem aquilo que tu pensa que tu come. Então, o teu corpo, ele dá sinais o tempo todo, né? Queda de cabelo, cansaço. O cansaço também é um sinal de ingredientes aí na tua rotina alimentar que eles não estão fazendo muito bem para tua saúde. Então, o nosso corpo, ele dá sinais o tempo todo, né? Ele dá sinais o tempo todo.
dá sinais de saúde, né? Como é que eu sei que eu tô com saúde? Não estou sobrepeso nem em obesidade, não tenho tanta queda de cabelo, porque um pouco é normal cair. Minhas unhas estão fortes, eu me sinto disposta, eu acordo com energia, eu durmo bem, não acordo para fazer xixi, porque se você acorda para fazer xixi no meio da noite, olha só, o nosso corpo ele é tão perfeito, que se você acorda para fazer xixi no meio da noite, você já tem que se ligar, a tua imunidade daqui a pouco vai responder. Então, o nosso corpo ele dá sinais, gente. Só que o que acontece? Nós somos ensinados a escutar esses sinais só quando adoece. Você não precisa esperar adoecer. Então, acordar para fazer xixi de noite é um sinal de que algo não tá bem. Normalmente, a pessoa que acorda para fazer xixi, ela toma alguma medicação para ansiedade ou déficit de atenção, TDAH. Então, você vai escutando os sinais do teu corpo, sabe? E esses sinais, eles são sucintos. Por exemplo, pessoas que têm problemas emocionais, a pele fica com muito eczema, principalmente nas costas. Então, teu corpo, a todo momento, ele vai dando sinais. Só que nós não somos ensinados a escutar esses sinais, né? A gente é ensinado a correr atrás do prejuízo depois, quando tudo bagunça. Então, o que isso tem a ver com comida comendo fora de casa, né? Tá certo. Misturou todos os assuntos, mas é que não tem como não misturar, né? Então, o impacto, né, talvez isso, né, o que eu queria dizer é o impacto negativo de tudo isso que nos escondem na nossa saúde, sabe? Então, assim, tudo que nos escondem referente à nossa rotina alimentar, tem gente que acha que é besteira, mas não é besteira. Isso é muito sério, porque recuperar nossa saúde, né? Ter saúde é simples, né? Basta a gente fazer o básico, feijão com arroz. Mas depois, quando a conta chega, né? Quando o impacto negativo é muito grande, talvez você entenda que só remédio funciona, e não é bem assim que funciona, né? Então, assim, cada vez que a gente bota um antibiótico pra dentro, cada vez que a gente bota um anti-inflamatório, vocês sabiam? Olha só, escreve isso. Toda vez que nós, seres humanos, né, principalmente, e é da idade de 2 anos a 60 anos de idade, tá? Essa é a margem. Cada vez que eu coloco um antibiótico, um anti-inflamatório para dentro do meu corpo, da minha microbiota intestinal, ele demora até 6 meses para se recuperar depois que eu parei a medicação. Tanto imagina que tem crianças, adolescentes que a cada 2 meses tomam um remédio. Na fase da infância, a conta ainda não chega, mas lá na vida adulta, quantos casos de câncer, né? Tem muitos estudos mostrando, só que não se mostra isso na mídia, porque se mostrar isso na mídia, a população vai comer saudável, e se a população comer saudável, o que acontece? A indústria fala, não vai ter uma Panvel em cada esquina, como é o caso de Porto Alegre. Gente, em caso de Porto Alegre, cada esquina tem uma Panvel. É absurdo. E chega a ser revoltante o quanto que a população não se questiona. Como que pode você não se questionar sobre isso? Então, quando você entende a tua autorresponsabilidade sobre a comida, sobre aquilo que você come, sobre aquilo que você escolhe para pôr na tua mesa, quando você entende essa autorresponsabilidade, não tem viagem, não tem férias, não tem viagem de avião de 12 horas que te faça voltar atrás. Você consegue fazer as melhores escolhas. Você consegue fazer as melhores escolhas de saúde. Fez sentido essa live pra vocês? Eu tô falando, comecei falando de viagem, comecei falando de pegar a estrada, de comer nas lanchonetes da estrada, né? Alguém quer falar algo, quer escrever alguma coisa? Fez sentido pra você? Escreve aí pra mim. Que você... Esse assunto fez sentido pra você? Vamos ver, quem tá na live, escreve aí pra mim. Eu acordo pra fazer xixi uma vez à noite e beber muita água durante o dia. Olha só. Tem que dar uma olhada na tua glicemia, Ana. Dá bom dia aí pra mim, de onde você tá. Vem me dar tchau, filha. A gente esqueci da mochila. Te amo, bola. Oi. Gente, então assim, vai vir feriadão, né? Vamos terminar a live falando sobre o feriadão, especificamente. Providencie óleos essenciais, tenha na tua bolsa, leva na tua bolsa, sabe? Pensa que a tua vida, né? Essa viagem, ela não é apenas sobre comida.
Existem muitos prazeres além da comida. E a comida, ela é só mais uma ferramenta dessa viagem, né? Então, assim, ao invés de estar se empanturrando de coisas lanches na estrada, é um biscoitinho light, nananana, não precisa. O que você pode fazer? Pensa lá no destino que você vai, na viagem que você vai fazer no feriadão, o que vai ter de comida gostosa lá? Vai ter algum evento especial? É algum familiar que vai cozinhar uma comida para você? Deixa para esse momento. Deixa o extra para esse momento. Seja uma mulher responsável pela sua saúde. Tome as rédeas da tua vida. Você não é qualquer pessoa para comer qualquer coisa. Você é uma mulher que é responsável pela tua casa, pelos teus filhos. Se você não tem filho, eu garanto que tem pessoas que dependem de ti, né? Talvez pessoas do teu trabalho, pessoas ao teu redor. Quem é você? Você é muito mais forte do que qualquer comida cheia de tranqueira. Você é muito mais importante do que isso. Vai ter refeição extra? Come coisa gostosa, come coisa que vale a pena. Às vezes é a lasanha da tua mãe ou a feijoada da tua sogra, eu não sei. Mas vai ter comida aí afetiva no meio desse feriadão, sabe? Então, você consegue trazer essa autorresponsabilidade. Qualquer tratamento de saúde, gente, qualquer. Você precisa abraçar essa responsabilidade do teu movimento. Você precisa estar disposta a não fazer tanta exceção. Você precisa estar disposta a dizer não. E uma mulher que aprende a dizer não, ninguém segura ela. Uma mulher que aprende a dizer não, ela se livra dos antidepressivos muito antes do que ela imagina, porque ela começa a tomar as rédeas da tua vida. Uma mulher que aprende a dizer não, ela consegue recuperar a sua saúde muito mais rápido. Então, todo esse movimento dessas lives é para você entender que você consegue sim, com movimentos simples, recuperar a saúde que um dia você perdeu. E que sim, é possível, ainda em 2022 você virar essa chave, tá? Vamos dizer de onde vocês estão? Escreve para mim os estados que vocês estão. Piratininga, São Paulo. A Dilma eu sei que tá em Recife. Ana, sabe o que dá para usar? Você não toma água à noite, muita água, mas você toma chá à noite. Chá não faz você ir ao banheiro toda hora, de noite. Claro, chazinhos noturnos, né? E se tá muito calor aí, deixa o chá gelado. Pode ser chá de melissa, chá de camomila. Bastos, a Kátia, eu já conheço o roxinho. Eu quero ver os roxinhos novos que estão aqui. De onde vocês estão falando? Adriana de Porto Alegre. Muito bem, Adriana. A Adriana sempre me dá bom dia nos stories. Sempre que eu posto lá o coffee, ela vai lá e dá bom dia. E aí, quando ela não dá bom dia, eu estranho. A Adriana me dá bom dia tantas vezes que quando ela não me dá bom dia no direct, eu estranho, eu sinto sua falta. Adriana Ferreira, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Bastos, Piratininga, Recife. Que legal, né? Que legal a gente fazer esse movimento aí de saúde. A gente... Pariópolis, Paraná. Olha, não conheço Pariópolis no Paraná. Muito bom. Bem-vinda. A Ilana tá em Blumenau, Santa Catarina. Gente, que legal, né? Sabe o que mais legal disso? E vocês podem aproveitar esses movimentos das lives, é a gente conhecer a cultura alimentar. Olha que legal. Por exemplo, a Ana falou que lá em Recife tá muito calor. Nossa, é muito quente aqui, eu quero tomar água toda hora. Então, muito provavelmente a minha cultura aqui em Porto Alegre é muito diferente da Ana, né? Então, a gente conhecer essa cultura, né, de cada região é muito interessante. Juazeiro do Norte, Ceará. Nossa, bem-vinda, Giselda. Juazeiro do Norte, Ceará. Bem-vinda, tá? Cará fica onde? Caraá fica onde? Ceará também? Juazeiro do Norte, Caraá. Gente, obrigada por vocês estarem na live hoje. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Deixa eu só falar mais uma coisinha rapidinho. Eu sei que pode parecer pouca coisa, mas são esses movimentos simples que vão fazer você recuperar a sua saúde e ficar longe da indústria da doença, tá? Escutem os sinais que o seu corpo dá. Ó, você tem uma tarefa esse fim de semana. Você vai começar a observar os sinais que o seu corpo dá. Anota. Olha, tô me sentindo inchada, tô me sentindo cansada, tô me sentindo X, Y, Z. Anota, ó, observe os sinais que o seu corpo dá. Sul de Minas. Muito bem, gente, quanto estado, né? Que legal. Então tá, vou finalizar a live. Eu espero que vocês tenham uma sexta-feira incrível. Se tiver festa esse fim de semana, ó, hoje já começa tomando muita água com limão. Toma as rédeas aí da tua saúde, tá? Eu vejo vocês agora, a próxima live é segunda-feira, 6h15 da manhã, tá?
Na segunda-feira na live, eu convido, venham com a gente, vem comigo, vamos fazer um movimento aí maior, convida mais mulheres. Criciúma, Santa Catarina, minha conterrânea lá. Convida mais gente, faça um movimento de saúde. Vamos aí terminar 2022 com chave de ouro, fazendo esse movimento, tá? Um final de semana incrível para vocês. Tomam água, se movimente, tenham contato com a natureza, comam alimentos gostosos que te deem prazer. Lembre que as exceções são exceções e não regras. E comer as tranqueiras que é gostosa também faz parte, tá bom? Um ótimo fim de semana para vocês e até segunda-feira, 6h15 da manhã.